Boa noite a todos. A gravação iniciou. Sim, sim. É sempre na medida do possível, tá? O vídeo deixa aberto sempre na medida do possível. Se não puder, tudo bem. Mas sempre que puder, deixe, porque é melhor para a interação entre professor e aluno. Então, nós falamos na aula passada sobre a bibliografia, a ementa, falei um pouco com vocês sobre o mapa mental, caminhos para as pesquisas, a ideia do professor Pierre, e a gente começou a falar sobre a teoria do crime, falando sobre o tempo da mídia, o tempo do processo, para logo haver uma ruptura dessa ideia de que o que está na mídia é de fato a verdade, para que você tome cuidado com essas distinções, né? Fizemos uma análise aqui da quantidade de presos que estão reclusos no sistema prisional. É muito interessante, porque se você for atuar no direito penal, provavelmente um desses crimes vai ser seu cliente, né? Ou roubo, ou tráfico de drogas, ou furto, que são os 3 maiores crimes que estão ali nas cabeças, né? Reclusos no sistema penal. O crime de furto, ele está no artigo 155, então é bom você anotar, né? O furto está no 155 do Código Penal, artigo 155. O roubo, ele está no artigo 157. E o tráfico de drogas, ele não está no Código Penal. Ele está numa lei especial, chama Lei 11.343. Anote aí o número dessa lei. Lei 11.343 de 2006. Tá aqui. Esta é a lei de drogas, né? Lei 11.343 de 2006. E aí é uma lei que esclarece, né, todo o Sistema Nacional de Política sobre Drogas, né? O Sistema Nacional de Política sobre Drogas, o SESNAD. E tem muito mais coisas do que o crime aqui, né? Tem muitas disposições legais referentes ao combate à droga, né? E aí chama a atenção para a gente o artigo 33. O artigo 33 da Lei de Drogas traz 18 núcleos do verbo. Então, o verbo do tipo penal compõe 18 alternativas, 18 condutas, né, que configuram tráfico de drogas, né? Importar, exportar, remeter. Contem aí comigo para ver se dá 18 mesmo. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. A reclusão é de 5 a 15 anos e o pagamento de 500 a 1.500 dias multas. Essa aqui é o tipo elementar, é o tipo base. Eu lembro que eu comentei com vocês que a estrutura de uma norma, ela geralmente tem o caput, né, que é a cabeça, a palavra caput. Deixa eu ver se eu coloco aqui, para ver se dá certo. Tem o caput e depois tem o corpo do artigo, né? Tem a cabeça, o caput. Deixa eu ver se dá certo aqui. Tem a cabeça e tem o corpo do artigo. Então, no tocante à cabeça do artigo 33, são 18 núcleos do verbo, do tipo, né? Como eu falei, a estrutura da norma, ela tem a parte aqui de cima. Todo mundo está vendo esse desenho? Todo mundo está vendo esse desenho? Confirme aí para mim. Sim. Essa parte aqui de cima, que está isolada, é a cabeça, que em latim a gente chama caput,
né? Caput é a cabeça. E aqui é o corpo da norma, né? É igual como se fosse cabeça, corpo e membros, tal, como se fosse o corpo, né? Então, no caput tem a numeração do artigo X, né? E uma descrição sobre ele no caput, né? E o corpo geralmente é formado por parágrafos, que é esse símbolo de duas cobrinhas, né? Ou é formado por incisos, que são indicados em algarismos romanos, né? Às vezes você vai encontrar alíneas, que é encontrado em forma de letras, né? A, B, C, D e tal. E muito raramente você vai encontrar itens, né? Item 1, item 2, item 3. As figuras mais comuns de você encontrar são parágrafos e incisos, né? Parágrafos. Essa cobrinha aqui, ela chama parágrafo, né? E os algarismos romanos, as disposições que estão em algarismo romano, elas são incisos, tá bom? Então, quando você estiver olhando, lendo a norma, qualquer norma, né? Norma penal, civil, trabalhista, enfim, geralmente ela tem essa estrutura, né? A cabeça, o corpo, o caput, o corpo e o corpo vão chamar os parágrafos ou os incisos. Então, por que... Oi. Onde é que a gente encontra essa lei especial aí do tráfico no vade-mecum? Bom, como é uma lei muito importante, todos os vademecums geralmente trazem ela, né? Então, como é que você encontra? Você tem duas formas, ou ela está marcada na lateral, alguns vademecums, algumas editoras marcam na lateral algumas leis mais importantes, Código Civil, Código Penal, Constituição, então ele já traz uma marcação na lateralzinha do livro, né? Se não, todos eles trazem um índice da legislação. Então, você abre lá o índice da legislação e vai acompanhando cronologicamente, que aí algumas, depende muito da editora, do seu vademecum. Mas, normalmente, a editora coloca a legislação em ordem cronológica. Então, você pega lá o índice, você sabe que a lei foi, deixa eu pegar aqui, que ano mesmo essa lei que eu falei para vocês? 2006, né? Pronto. 2006. Então, você vai lá no índice do seu vademecum e vai observar que a legislação está em ordem cronológica, né? Começa lá eu não sei Tô se vendo aqui. pronto, aí está em ordem cronológica. Aí você vai buscando a lei que é a 11.000, né? Olha só, 11.343, né, de 2006. Então, você vai folheando o índice, você vai encontrar essa lei, a 11.343. Porque como uma lei muito importante, é um dos crimes mais comuns no sistema prisional brasileiro, então, é muito provável que a sua editora tenha incluído esta lei no seu caderno aí, no seu vademecum. É muito provável. Por que eu digo isso? Porque, assim, as editoras fazem uma escolha, né? De que legislação elas vão colocar dentro do vademecum, porque não dá para colocar tudo que elas queriam. Então, elas sempre deixam alguma coisa de fora. E creio que a lei de drogas ela está tranquila aí dentro acho que 90% dos vademecum ela deve estar, porque é uma lei muito importante, tá? Ok. E aí, o crime de tráfico de drogas está aqui no artigo 33. Tá? Eu pedi para vocês contarem comigo aqui no caput, você já sabe o que é caput, né? Pedi para contarem aqui no caput quantas condutas configuram o tráfico de drogas. Quem contou? Quantas condutas configuram o tráfico de drogas? 18. 19? 18. 18 condutas, né? 18 condutas, tá? Então, ter drogas para traficar, o que é traficar? É tudo isso daí. Tá? São 18 condutas. É um tipo que se chama
misto alternativo. Então, são várias condutas que constituem o crime de tráfico de drogas. Por que eu estou mostrando a lei que institui o crime de tráfico de drogas? Porque tráfico de drogas é um dos crimes mais importantes, mais, vamos dizer, populares, né, no Brasil. No sistema penal é o segundo que tem mais pessoas presas. Provavelmente, se você for atuar na área criminal, provavelmente um cliente seu vai ser desse crime, né? Provavelmente, né? Então aqui dá para ver direitinho o que eu falei, ó, o caput, né? Tá aqui o caput, a cabeça, né, do artigo, né? E na sequência tem o corpo, né? Tem os parágrafos, né? Parágrafo primeiro, o parágrafo primeiro se desdobra em incisos, são 4 incisos, o nome desses coisinhas aqui com símbolo romano é incisos, tá? Não esqueçam nunca mais disso, tá bom? Não esqueçam, porque isso daí é para a vida toda a prática de vocês. Saber o que é um parágrafo, saber o que é um inciso. Aqui, por exemplo, no parágrafo 2º, aqui é um parágrafo 3º, aqui é o parágrafo 4º, e assim sucessivamente. Aí já passa para o próximo artigo, 34, e assim sucessivamente, tá? É aí que você, aqui que você conhece o artigo da lei de drogas que fala de tráfico de drogas, tá? Muita gente tem curiosidade para também saber qual é o artigo do porte de droga para uso próprio. Esse aí é para tráfico, né? Para vender, para fins de comércio, né? Esse aí é o para tráfico. E o para uso é o artigo 28 desta mesma lei, tá? Artigo 28. Então, você dá uma olhada no artigo 28. O artigo 28, ele traz, portanto, o crime para quem usa, né? O usuário. A diferença exatamente entre um e outro é exatamente a finalidade da droga estar com a pessoa, né? A lei exige que, no artigo 28, claramente, a ideia de que a droga foi encontrada com aquela pessoa é para consumo pessoal, né? Essa é exatamente a distinção. E aí, como é que você vai saber se a droga é para consumo pessoal ou é para venda, né? As circunstâncias é que vão dizer se a pessoa foi apreendida com uma certa quantidade de drogas, mas não há nenhum outro elemento, por exemplo, sacolas, dinheiro trocado, balança de precisão para pesar a droga, testemunhas que acabaram de comprar a droga dessa pessoa, ou seja, se não há outros elementos que demonstrem que ela está efetivamente traficando, a presunção da lei é que ela está com a droga para consumo próprio, tá? É muito difícil você examinar isso, muitas das vezes só depois do processo encerrado, então com a oitiva das testemunhas, com a oitiva quer dizer a escuta, né? Com a escuta das testemunhas, com os depoimentos prestados no processo, só depois que se consegue identificar que, na verdade, não era tráfico e sim uso, né? Eu acho que vocês já viram essa situação, né? Geralmente o traficante tenta colocar no uso, justamente porque o uso, a pena é muito menor, né? A pena do uso nem se compara com a do traficante. A do traficante, a pena mínima é 5 anos. A do uso, não existe pena de prisão. A questão do uso, a lei trata como uma questão de saúde pública, então só existem penas alternativas. A primeira de advertência, a segunda prestação de serviço à comunidade e a terceira é o ingresso num programa educativo de tratamento. Então, o artigo 28 tem outra natureza. O artigo 28, ele trabalha com uma outra perspectiva, uma perspectiva de acolhimento do usuário de drogas, por ser uma questão de saúde pública, não ser uma questão criminal. E aí trabalha com outras ideias de pena, nada a ver com o tráfico. Já o traficante, a lei trabalha de forma rigorosa. A punição para o traficante é altíssima. E o artigo 33, como eu falei, estabelece uma pena mínima, artigo 33,
estabelece uma pena mínima de 5 anos de reclusão. Já começa por aí a diferença. Bom, isso aí foi para mostrar para vocês, né? Abrir aqui para mostrar para vocês o que é o crime de tráfico de drogas, né? Crime de tráfico de drogas. Tudo bem? Alguma pergunta sobre o tráfico de drogas? Tranquilo? Beleza, né? Então, vamos seguindo aqui no nosso material. Então, eu mostrei para vocês a quantidade de presos nos outros países, né? Os Estados Unidos é o país que tem a maior quantidade de pessoas encarceradas. Recomendei para vocês assistirem um documentário. Quem lembra do documentário? Para que vocês compreendam a ideia de como os Estados Unidos chegou a esse valor de 2 milhões, tem mais de 2 milhões de pessoas presas, né, nos Estados Unidos. O Brasil tem quantas? Passou ainda agorinha aí no quadro. Alguém anotou? Tem 698 mil, né? Não, esse quadrinho Não? já tá defasado. Ó, vou voltar aqui. Quantas pessoas tem no sistema carcerário brasileiro hoje, atualmente? Ah. 880 mil, Exatamente. mais ou 880 mil. menos, né? E Exato. 2.400 internados, né? 880 mil. Os que estão internados as pessoas que têm doença mental, que entraram em conflito com a lei, e doente mental não pode ficar preso, fica recolhido, fica internado em hospital psiquiátrico ou alguma coisa assim, nesse sentido. Então, Esse documentário que passou aí. Oi? Eu não lembro desse documentário que o senhor passou na aula passada. A gente assistiu. Chama a 13ª emenda. Aquela dos negros, né? Exatamente. Negros, né? Exatamente. Acho Lembrou que eu agora? assisti. Acho que eu Pronto. já assisti ele. A 13ª emenda. Eu vou deixar de novo essa indicação aqui para vocês, né, no chat. É muito importante que vocês assistam a 13ª emenda. Exatamente para vocês entenderem como é que os Estados Unidos chegou nesse número, né, de mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas presas nesse quadro, né? Nesse quadro. E o Brasil tá caminhando para uma situação bem degradante, né? Bem degradante, no tocante à quantidade de pessoas presas no sistema prisional, né? Por que eu começo sempre falando sobre isso, né, em direito penal? Porque vocês, estudantes, eles, é interessante fazer uma ruptura do ensino médio, que é de onde a maioria de vocês vem, do ensino médio, para o ensino superior. Do ensino médio, você tem aquele ensino contemplativo, aquele ensino em que você não problematiza, você não questiona, você simplesmente recebe um conteúdo e pronto, né? No ensino superior, essa sistemática muda. Você, no ensino superior, você é buscado a pensar criticamente, porque quem está nas academias, quem está na academia estudando no nível superior, é exatamente a elite pensante do país. Então, são as pessoas que formam opinião. Eu já falei até isso para vocês, né? Que a família de vocês já começa a procurar vocês para tirar dúvida, famílias, amigos, etc. Ou seja, você já começa a ser um formador de opinião, você já começa a ter voz, né? Fala. As pessoas já começam a prestar atenção no que você está falando. E isso exige uma responsabilidade sua, de entender que o ensino superior ele não é igual ao ensino médio de onde você vem. O ensino, assim, aqui no ensino superior, é um tripé. Existe a parte do ensino, existe a parte da pesquisa e existe a parte da extensão. Aqui há uma necessidade de você ser reconhecido como cidadão
e pensar criticamente para melhorar a sociedade. Uma faculdade, a função dela, né, é melhorar a sociedade. Muita gente encara a faculdade como um lugar onde eu vou aprender a matéria jurídica para passar no concurso e ir para uma carreira jurídica. Quem pensa assim está pensando só no ensino, né? O ensino é uma das três partes da educação superior. A educação superior, ela exige de você, além do ensino, obviamente, você tem que aprender conteúdo jurídico para poder atuar no mercado de trabalho, isso é básico. Além do ensino, você também tem que problematizar, pesquisar, você tem que ir atrás e melhorar o conhecimento, se preocupar com pesquisa, se preocupar com investigação científica. Olha aí o que a gente está passando, o que o mundo está passando aí por conta do coronavírus. Então, se as faculdades não tivessem pesquisa, quem é que ia investigar e melhores exames, melhores vacinas e tal? É exatamente quem está na universidade, quem está na educação superior. Então, essa parte da pesquisa, ela às vezes é muito relegada. O estudante entra no curso superior e, não, eu não vou ser pesquisador, não. Acho que pesquisa é coisa da área das ciências, né? De ficar lá no laboratório, criando medicamentos, essas coisas. Não. A pesquisa no direito existe. A pesquisa no direito, ela funciona e você consegue transformar a sociedade. Você consegue criar novos mecanismos. Você consegue criar novas formas do direito tratar determinadas situações. Você melhora a vida da sociedade. E tem a parte da extensão, ensino, pesquisa e extensão. Não esqueçam desse tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. A extensão é quando você aprendeu no ensino, você pesquisou e melhorou esse ensino na parte da pesquisa, avançou, aprimorou, e aí agora você, na parte da extensão, você entrega para a sociedade alguma coisa que seja útil para a sociedade, usar aquele seu conhecimento, evoluir e melhorar. É assim que um país que investe em ensino, investe em pesquisa, faz com que a sociedade evolua economicamente, seja uma sociedade poderosa do ponto de vista econômico. Então, isso é muito claro que você tem que ter em mente, tá? O ensino contemplativo ficou para trás, lá no ensino médio, tá? Lá no ensino médio, o professor dava um tema, e aí você ia, pesquisava e descobria o que era aquele tema. Aqui não. Aqui você tem um papel mais ativo, né? Um papel mais ativo de ser cidadão e transformar a sua realidade, transformar a sua vida, a vida da sociedade. Essa ideia de ensino, pesquisa e extensão não é da minha cabeça, não, tá? Isso aqui é da Constituição. Eu lembro que falei para você no primeiro dia de aula, são dois textos que você tem que ter sempre à mão. Um é o Código Penal e o outro é a Constituição. Constituição, nossa lei mais importante, eu acho que é no artigo 203 ou 205, né? Que fala da educação. Aqui, educação, 205. E aí fala sobre a educação superior. Tem um artigo aqui que fala da educação superior. As universidades, artigo 207. As universidades gozam de autonomia administrativa, didático-científica, gestão financeira e patrimonial, e obedecerão o princípio, olha só, o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tá? Lembrem-se bem disso aqui, tá bom? Ensino, pesquisa e extensão. Então, não caiam na tentação de ficar se contentando apenas com isso, com o ensino, tá? Entender que a faculdade é um lugar onde você vai aprender conteúdos para você passar num concurso e seguir uma carreira jurídica. Não, isso também, mas não é só isso, né? Você vai estar perdendo uma oportunidade de ouro se você cursar o curso superior pensando somente no ensino. Você tem que problematizar, né? Você tem que pensar melhor. Mas vem cá, não dá para melhorar isso aqui? Como é que eu melhoro isso aqui? Por que isso é assim? Será que não pode ser diferente? Vamos problematizar. A palavra-chave aí, né?
É problematizar. Porque quando você problematiza, você pesquisa para melhorar. Todos que vieram até aqui consideraram que o conhecimento estava nesse estágio, né? Nesse status que está aqui. Né? Mas ó, você vai e pesquisa e você melhora. Por que não pode ser assim? Quer ver um exemplo que está assim, bem na moda, né? Todos que estudaram essa temática chegaram à conclusão que a posse de drogas para uso próprio ainda deve ser crime no Brasil. E por que você não pode problematizar? Por que você não pode desenvolver uma pesquisa, estudar isso aqui para dizer assim, não, mas por que tem que ser assim? Por que você tem que tratar o doente, porque é uma pessoa que compra drogas para uso próprio, é considerada doente pela lei, né? Tem uma doença, uma dependência. Por que tem que ser assim? Por que a pessoa tem que ir para cadeia, tem que ir para delegacia? Cadeia não, porque não tem prisão, mas tem que ir para delegacia, tem que passar por um processo penal, um constrangimento para a sua família, etc, etc. Ele não tem culpa, ele é um doente. Então, por que você não problematiza isso daqui e estuda essa temática para que no futuro não seja mais crime, por exemplo, a posse de drogas para uso próprio? Isso demanda o quê? Isso demanda que as universidades pesquisem, avancem no conhecimento para que no futuro não exista mais esse crime. Por exemplo, né? Esse é um exemplo. E aí você avançou no conhecimento, né? Você progrediu no conhecimento da sua faculdade. Então não fique só preso no ensino, tá? Vá para a pesquisa e depois você entrega numa extensão, num programa de extensão, você entrega o resultado dessa pesquisa para a sociedade. A tendência é que a sociedade evolua e melhore. Pensar somente no ensino é um pensamento muito individualista, né? Pensar somente no ensino é um pensamento que eu estou me beneficiando desse lugar onde eu estou, e muita gente gostaria de estar aí, no banco de faculdade onde você está. Então, que eu estou ali aproveitando o fato de estar na faculdade somente para me beneficiar, e não é essa a ideia de uma educação superior, tá bom? Isso aí é só um preâmbulo para a gente começar a nossa análise, né? Bom, a gente vê que hoje o Brasil enfrenta dois tipos de criminalidade: a criminalidade comum, né, e a criminalidade organizada. Criminalidade comum é uma ideia em que se tem que observar todos aqueles princípios, presunção de inocência, pessoa aguardar o processo em liberdade, porque qualquer um de nós pode ser, qualquer um de nós pode cometer um crime a qualquer momento, né? Crimes, por exemplo, contra o direito do autor, artigo 184, que é um crime muito comum, que a gente acha que, não, eu cometi um crime, como é que eu posso? Não, comete sim, comete sim. Baixar CD pirata, baixar livro pirata, baixar música pirata, eu estou aqui falando como professor, tá? Não leve a mal. Mas é violação da lei, né? Artigo 184, mas fazer o quê? Então, está ali, está posta, né? Está posta a lei e está em vigor, enfim. E, assim, bom, cometeu o crime. E aí, eu vou ser tratado como um criminoso de facção, de organização criminal? Não pode, né? Você tem que ser tratado com presunção de inocência, você tem que ser tratado com todos os seus direitos, etc, etc, etc. Ocorre que, muitas das vezes, o criminoso, quanto mais acaba se beneficiando dessas regras, e aí não é por isso que a gente vai rasgar a Constituição e jogar a criança fora com a água suja, né? A gente precisa separar em situações, tratar o criminoso quanto mais de uma forma, tratar aquela pessoa que eventualmente cometeu um crime de outra forma. E isso não viola a igualdade, mas trabalha exatamente a noção de isonomia, porque você trata diferente as pessoas que são diferentes, né? Você trata desiguais de forma desigual. Então, isso é interessante para ver, conhecer no direito penal, né? Você vai ver muito isso, né? Criminalidade organizada e a criminalidade comum. Então, esse aqui vocês já fizeram o mapa mental do Código Penal, né? Ele é dividido em parte geral, parte especial. A parte geral trata de várias coisas, né? Aplicação da pena, do crime, da imputabilidade. Basicamente, o nosso conteúdo é esses 3 títulos desse semestre. Vamos tratar da aplicação da lei, da aplicação do crime,
da configuração do crime e da imputabilidade. Imputabilidade significa como o Estado vai atribuir responsabilidade penal para alguém, né? Essa imputabilidade significa como o Estado atribui responsabilidade penal. Será que o menor de 18 anos tem imputabilidade? Ele pode ser responsabilizado criminalmente? Eu já respondo que não, né? O menor de 18 anos não pode ser responsabilizado criminalmente. Por quê? É porque o senhor quer, professor? Não, é porque a lei diz assim. E a gente vive num Estado democrático de direito em que a lei diz que o menor de 18 anos não pode ser responsabilizado criminalmente. Que lei, professor? Bom, a Constituição, que é a nossa lei maior, ela traz isso aqui no 228, salvo engano, 228, Se você tem essa Constituição aí, você abre no 228, e o artigo 228 está bem expresso lá, né? 228. São penalmente inimputáveis, ou seja, não se pode atribuir responsabilidade penal os menores de 18 anos. Os menores de 18 anos. Então, por conta disso, os menores de 18 anos, por exemplo, não podem ser responsabilizados criminalmente. Está na nossa Constituição, está na nossa lei maior e é replicado no nosso Código Penal. Se você abrir aqui o nosso Código Penal, eu disse que você tem que ter 2 documentos sempre à mão, né? O Código Penal Professor? E a nossa Constituição. Oi? Deixa eu só fazer uma pergunta. Então, no caso dos menores, eles vão responder com base no ECA, é isso? Exatamente. Menor de 18 anos não tem responsabilidade penal. Isso é muito importante que você reconheça e que você entenda, né? Menor de 18 anos não pratica crime. Por quê? Porque para praticar crime a pessoa tem que ser maior de 18 anos. Mas, professor, ele praticou exatamente o mesmo fato que está escrito na lei penal. Matou, artigo 121. Roubou, artigo 157. Furtou, artigo 155. Ele praticou exatamente aquele fato que está escrito na lei penal. Beleza. Mas, tecnicamente, ele não pratica crime. Porque para praticar crime ele precisa ter responsabilidade penal e imputabilidade penal, e ele não tem. Por que ele não tem? Porque a Constituição fala que ele não tem. E o Código Penal, no artigo 27, fala que ele não tem. Então, por mais que você queira atribuir responsabilidade penal ao menor de 18 anos, isso não é possível à luz do direito. Mas aí, professor, ele vai ficar irresponsável? Ele vai ficar sem responsabilidade nenhuma? Não. A própria Constituição já esclarece aqui no final, veja, aqui no final, a Constituição já esclarece justamente para quando alguém perguntar, né, ela já responder. Né? E aí, como é que fica a responsabilidade deles? Bom, eles ficam responsáveis, sujeitos à norma de uma legislação especial. Essa legislação especial se chama ECA, né? ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui, ó, Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei federal, a Lei 8.069 de 1990. É uma lei federal que fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Aí aqui dentro tem as regras pelos quais ele vai ser responsabilizado, tá certo, gente? Para vocês entenderem, o crime, já para inaugurar essa ideia de crime, deixa eu colocar aqui, já que a gente está falando aqui do crime, né? Os menores de 18 anos. O crime, gente, o Brasil segue a teoria tripartite do crime. Teoria tripartite do crime diz assim: o crime ele é composto de 3 elementos, de 3 partes. Ele é composto de um fato típico. Ele é composto. Esse fato típico precisa ser antijurídico, e esse terceiro elemento é a culpabilidade. São esses 3 elementos aqui, ó, fato típico, antijurídico e culpável. Crime é, portanto, esses 3 elementos, fato típico, antijurídico e culpável. Não esqueça disso, tá bom? Fato típico, antijurídico e culpável.
Então, para eu dizer que aconteceu o crime, eu tenho que primeiro ter um fato típico. Um fato típico, o primeiro o elemento dele é a conduta. Conduta humana, né? O primeiro elemento é a conduta humana. Então, o animal não pratica crime. O animal pode ser usado como um instrumento de crime, né? Você pode usar um cachorro para lesionar alguém, pode usar uma cobra para matar alguém. Você não, né? Estou falando assim, o agente, né? Não estou dando ideia não, tá, gente? Eu estou dizendo assim, o agente que comete o crime pode usar um animal como instrumento, né? Mas animal não pratica crime. Quem pratica é o homem, conduta humana, né? Por exemplo, aqui não estão os atos reflexos. Então, você está lá no consultório e o médico bate lá no consultório médico, o médico bate lá no seu joelho e você, por ato reflexo, dá um chute no médico, o médico cai, se corta, morre, etc. e tal. Você vai ser responsável por essa morte desse médico? Não. Por quê? Porque você praticou por ato reflexo. Né? Ato reflexo. Então, não tinha voluntariedade na sua conduta, não tinha intenção, enfim. Então, tem que ser uma conduta voluntária. Essa conduta voluntária tem que ser uma conduta humana. Ela pode ser tanto dolosa. O que é uma conduta dolosa? É uma conduta intencional. Você quis praticar aquele crime. Ou pode ser uma conduta culposa. O que é uma conduta culposa? É uma conduta em que você não teve a intenção de praticar, mas por você ter descuidado de um dever de cuidado objetivo, você agiu com imprudência. São as 3 modalidades de culpa: imprudência, negligência ou imperícia. Você agiu com imprudência, com negligência ou com imperícia. Para você diferenciar a imprudência da negligência, é só você lembrar que negligência começa com neg, aí você associa com o sinal de negativo. Negligência significa uma omissão. Então, você foi viajar e você não checou os freios do veículo antes de viajar. E aí saiu com o carro estava sem freio, e aí na primeira oportunidade que você precisou de frear, o carro não tinha freio e atropelou alguém. Você tinha a intenção de lesionar a pessoa, matar a pessoa? Não, obviamente que não. Foi uma ação culposa, uma ação não intencional. E eu vou responder, professor, eu vou responder criminalmente, culposamente, mesmo não tendo intenção, vai, se ficar demonstrado que você foi negligente, que havia um dever de cuidado que você tinha que observar e você não observou. E aí, por isso que a negligência é quando você deve cumprir alguma coisa e você não cumpre. A imprudência, se a negligência é negativa, a imprudência é positiva. Você pode fazer essa associação. Então, a imprudência é uma ação. Você fez mais do que você deveria fazer. Então, você passou a preferencial. Você andou na rodovia a mais, com a velocidade mais do que o permitido. Você foi imprudente. Você se excedeu. Tá ligado à ideia de excesso. Então, se o acidente aconteceu e você estava a mais do que o limite da velocidade, é provável que você vá responder por culpa por aquele acidente. Por quê? Porque você foi imprudente e estava a mais do que o limite legal da rodovia, né? E imperícia tem a ver com alguma questão técnica, né? Você não tem, vamos dizer, a habilidade. E, por exemplo, o médico, se espera do médico que ele, quando faça a cirurgia, não deixe nada no corpo do paciente, né? Não deixe nada, nenhum objeto estranho e tal. E aí ele deixou e aquilo causou um dano, e aquilo causou uma lesão e tal. O médico fez aquilo intencionalmente? Não. Ele fez sem intenção? Foi. Ele vai responder criminalmente? Depende. Se foi considerado imperícia, sim, ele vai responder, né, criminalmente. Então, só para diferenciar a conduta dolosa da conduta culposa. Tá? A conduta, portanto, é o primeiro elemento do crime, é o fato típico. Além da conduta, precisa que o crime tenha um resultado. Tá?
Um crime precisa ter um resultado. Então, alguém pratica uma conduta, essa conduta causa um resultado no mundo, tá? Existem crimes que são considerados materiais, tudo a gente vai ver com mais detalhes, tá? Materiais. Crimes materiais, eles só se configuram se tiver o resultado, se existir o resultado. Exemplo, o homicídio. Homicídio, artigo 121. Ele só se consuma se houver o resultado morte. Se a pessoa não morrer, pode ser qualquer coisa, menos homicídio, porque o homicídio, para acontecer, precisa do resultado morte. Então, é chamado crimes materiais, são crimes que exigem o resultado. Para diferenciar dos crimes formais. Os crimes formais, eles não exigem o resultado. Basta que você pratique a conduta e se o resultado acontecer, ótimo. Se não acontecer, tanto faz, você já praticou o crime. Então, crimes contra a honra, um xingamento, tá? Não precisa ter efetivamente ofendido a honra da pessoa, a pessoa se sentir, se magoar, chorar, ficar em depressão, isso aqui. Não precisa nada disso. Simplesmente o fato de você agir com aquela conduta, você simplesmente falou, pronto, você já cometeu o crime, independentemente de se esse crime alcançou. Para mim é claro, não tá Tem alguém com áudio nada. aberto aí? De noite Tem alguém com áudio aberto aí? Então, para diferenciar o crime material do crime formal, o crime material ele exige um resultado, crime formal não exige um resultado, basta a mera conduta. Precisa ter um nexo de causalidade, Precisa ter um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Precisa ter um nexo de causalidade. Então, aquele resultado ocorreu especificamente por causa dessa conduta. Se não tiver isso, você não vai responder pelo crime. Então, o agente dá um tiro na vítima, e a vítima é socorrida na ambulância. Aí a ambulância está indo normalmente para o hospital, e aí acontece um acidente. E a vítima morre do acidente e não da facada que o agente deu nela. Bom, não tem o nexo de causalidade aí, né? Porque a vítima não morreu da facada, ela morreu de outra coisa, né? Então, um exemplo mais absurdo, a vítima é socorrida, é colocada no hotel, no hospital, e aí faz a cirurgia, e a partir da cirurgia ocorre tudo bem, ela já está se recuperando, aí de repente ocorre um desmoronamento de terra, e a vítima morre sufocada pelo desmoronamento de terra. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Não tem um nexo de conduta entre ela morreu, mas morreu de outra coisa, não morreu de homicídio. Então, o agente só responde pela lesão corporal, pelo que ele praticou, não pelo resultado final. Então, esse nexo de causalidade é necessário também. E o último elemento do fato típico é a chamada tipicidade. Tipicidade significa que o crime precisa estar bem claro na norma jurídica. Todas as palavras precisam estar bem claras, não podem ser dúbias, não pode ser. Precisa explicar bem detalhadamente, o tipo penal tem que estar bem claro, porque a tipicidade, ela se divide em tipicidade formal, a conduta, aquela conduta lá em cima, ela precisa estar descrita na norma jurídica, precisa haver uma descrição da conduta no tipo penal. O que é o tipo penal? É a lei lá, o artigo, né, da lei, é o tipo penal. Precisa descrever a conduta claramente no tipo penal. Então, a conduta do artigo 121, homicídio, está claramente lá, matar alguém. Está aqui o tipo penal, está bem claro. A conduta do furto, está lá, subtrair, artigo 155, subtrair para si para outro, em coisa alheia móvel, está lá, bem claro a descrição. Então, a pessoa praticou aquela conduta, a conduta se adequa à descrição que está na norma, se adequa. Então, tem tipicidade formal.
Mas não basta só a tipicidade formal, você precisa também ter a tipicidade material. A tipicidade material, ela ocorre quando você trabalha com a ideia de que, além daquela conduta estar descrita na norma, além da conduta estar descrita na norma, isso é uma exigência da tipicidade formal, tem que estar escrita na norma. A tipicidade material vai dizer o seguinte: olha, além disso, aquela conduta tem que ofender aquela conduta tem que ofender bem jurídico de forma relevante. De forma relevante. Tem que ofender bem jurídico de forma relevante, para você entender que a tipicidade é material. Bem jurídico de forma relevante, como assim, professor? Bom, vamos ver o bem jurídico patrimônio. Então, alguém vai e furta um sabonete que custa 95 centavos. Vamos imaginar que o sabonete custa 95 centavos. Então, alguém vai lá no supermercado, furta um sabonete de 95 centavos. A pergunta: 95 centavos, considerando o porte do supermercado, é uma ofensa relevante? O que vocês acham? 95 centavos para um supermercado grande, né? Um supermercado grande. É uma ofensa relevante? Não. Não é. Então, por não ser, não tem... Aí a Jussara disse não, né? Rosimar disse não, e Olém disse não, né? Não é. Então, por não ser relevante, então não tem tipicidade material. Se não tem tipicidade material, não tem crime. Mas como é isso, professor? A pessoa pratica um fato que é descrito na norma como crime, mas ela não vai ser punida por isso? Exatamente. Existem situações em que você não tem a demonstração de uma ofensa a bem jurídico relevante. E nessas hipóteses, não se justifica punir uma pessoa, justamente porque a função do direito penal é justamente prevenir e proteger bens jurídicos. E essa proteção precisa ser efetiva, e essa proteção precisa ser eficaz. Então, você proteger um supermercado por 95 centavos, não é nem o valor, depende muito da vítima. Por exemplo, alguém vai e furta, esse mesmo 95 centavos furta de um mendigo que estava lá reunindo as suas moedas para comer. 95 centavos na situação do mendigo é uma ofensa relevante? Eu pergunto. Aí nesse caso eu creio que Tá seja. vendo? Sim, nesse caso aí também eu acho que é. Tá vendo? Tá Que vendo é como muda? relevância à vida que ele leva, né? Tá vendo como muda? Tá vendo como a situação muda? Então, sempre vai ser uma análise do caso concreto. Sempre você vai partir de um caso concreto. Já ouviram aquele ditado que diz assim, cada caso é um caso? Pronto, é exatamente isso. Então, você vai ter que analisar no caso concreto para saber se existe crime ou não. É por isso, gente, que aquela imagem, aquilo que sai na mídia, aquilo que sai na... fulano foi preso em flagrante furtando um sabonete, foi para a televisão, foi bater foto, foi para não sei o que e tal. O cidadão ele vai ser condenado, depois que passar o processo todo, o juiz vai ter que fazer essa análise, se existe crime ou não, e aí, de acordo com o ordenamento jurídico, vai ficar confirmado que ele não praticou o crime, porque o crime exige, voltando aqui à recapitulação, o crime exige, vou baixar aqui para ficar mais fácil, o crime exige uma conduta, ele praticou a conduta? Sim. Foi dolosa? Foi. Ele tinha a intenção de levar o sabonete? Sim. Tinha resultado? Teve. O supermercado ficou com menos um sabonete? Teve. Teve o resultado, tá? Teve um nexo de causalidade entre a conduta do ladrão e a conduta estou falando ladrão, assim, só por modo de dizer, né? A conduta da pessoa que roubou o sabonete e o resultado, menos um sabonete? Sim, teve nexo de causalidade. Teve tipicidade? Vamos ver. Teve tipicidade formal? Teve.
teve. A descrição dela está de acordo com o que está no artigo 155 do Código Penal. Se você abrir aí o artigo 155, e eu disse que você tem que ter na mão aí o artigo 155, se você abrir o artigo 155, você vai ver, está escrito aí, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Então, ele subtraiu uma coisa alheia móvel, um sabonete? Sim. Foi para si? Sim. Pronto. Então, a conduta está formalmente encaixada no que está escrito no artigo 155 do Código Penal. Então, você tem ali uma tipicidade formal, tá lá. E aí vamos para a última pergunta. A tipicidade material, há uma ofensa jurídica relevante? Não, não há. Porque nessas circunstâncias não é juridicamente relevante. Então você disse não para isso aqui, você diz não para isso aqui. Se você disser não para isso aqui, você não tem o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. Se você não tem o primeiro elemento do crime, se o crime é formado por 3 elementos, se você não tem o primeiro elemento, você não tem crime. Então, a pessoa não praticou crime. Então, Entendeu? professor, Pode falar. então, no caso da tipicidade material, é só quando há um prejuízo relevante para a parte que foi lesada, né? Ou Sim, vítima. sim. Não A só para a parte- parte, não só para a parte que foi lesada. Existem algumas circunstâncias que não admitem que você diga que houve uma ofensa jurídica irrelevante. A história, por exemplo, do CD pirata, né? Então, é um CD pirata, custa lá, sei lá, R$10, R$15. Isso não é relevante do ponto de vista da indústria, da gravadora, etc, etc. Bom, mas neste caso específico é ainda juridicamente relevante, porque não se está protegendo exatamente aquele CD, não se está protegendo exatamente o patrimônio da gravadora, do estoque dela que foi retirado um CD. Não é essa a lógica. Está se protegendo uma coisa que é imaterial. É o direito autoral, que é um bem imaterial que está ali materializado naquele documento, naquele CD, enfim. Então, assim, é muito da análise do caso concreto. Você não tem como já de antemão dizer assim, até um salário mínimo, todo crime que é todo furto que é até um salário mínimo não vai ser crime porque é insignificante, né? Não é assim. Uhum. Não é assim. Vai ser sempre analisado no caso concreto e você vai ter que demonstrar se o bem jurídico é relevante, a ofensa é relevante ou se a ofensa é irrelevante. Tá? Que eu quero que vocês entendam o raciocínio. Se você não conseguir demonstrar um desses subelementos aqui, você não consegue demonstrar o crime, porque o primeiro elemento já cai. Né? Se você não conseguiu demonstrar a conduta, foi involuntária. Se você não conseguiu mostrar o resultado, se você não conseguiu mostrar o nexo, se você não conseguiu mostrar a tipicidade, cai. A primeiro elemento já cai. O segundo elemento é deixa eu botar para cá, para não atrapalhar. Vou escrever aqui para ficar maior. Deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil entender. Estou me atrapalhando aqui com esse negócio. Cortar aqui. Colocar aqui. Mais para o lado, né? Mais para cá, para vocês entenderem melhor, tá bom? Aqui, ó. Crime. A gente está entendendo o conceito de crime, tá? Crime, o Brasil adota a teoria tripartite, que significa o crime é feito de 3 partes. A primeira parte é o fato típico, que exige conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Primeira parte. Né? A segunda parte, o fato tem que ser antijurídico. Antijurídico significa contrário ao direito. Antijurídico, vou repetir, significa contrário ao direito. Então, para ser crime, esse fato tem que ser contrário ao direito. Existem algumas situações que a gente chama de excludentes. Excludentes de antijuridicidade,
excludentes de antijuridicidade. Excludentes de antijuridicidade ou excludentes de ilicitude são situações que excluem a antijuridicidade. Ora, se o elemento do crime é ser antijurídico, se eu tenho situações que excluem a antijuridicidade, aquele fato passa a ser jurídico, correto, lícito, permitido. Então, eu tenho aqui famosas legítima defesa, aqui dentro, legítima defesa. Se o fato foi praticado em legítima defesa, não importa se tem o fato típico preenchido, tá? Vamos imaginar que está tudo preenchido aqui. Tem conduta, tem resultado, tem nexo, tem atipicidade, vamos imaginar que está tudo preenchido, tudo direitinho, tá? Portanto, eu preenchi o primeiro elemento do crime, fato típico. Eu tenho que preencher o segundo. E o segundo, a minha atenção vai estar voltada para as causas que excluem a antijuridicidade. A primeira delas é a legítima defesa. Depois tem também, a gente vai ver com mais detalhes, tá? Estou fazendo um panorama genérico. A primeira delas é a legítima defesa. Depois tem o estrito cumprimento do dever legal. Né? Por exemplo, o sniper, né, que atira e mata lá o sequestrador que estava com a vítima, né, ele praticou, em tese, um fato típico, né, tinha conduta, resultado, nexo, tipicidade, tinha tudo, mas não tem antijuridicidade porque ele estava cumprindo o dever, né, legítima defesa, estudo de cumprimento do dever legal, estado de necessidade, estado de necessidade. Então, você está no cinema, né, e alguém grita fogo lá, fogo, tal. Aí só tem uma saída, todo mundo se aglomera naquela saída e só tem uma porta e todo mundo sai se pisando e pulando por cima do outro, aquela agonia toda, e de repente você, no afã de sair, porque você estava num estado de necessidade para salvar sua vida, você acabou pisando ali e causou o dano naquela pessoa, e pode ter causado a morte, e aí você vai ser responsabilizado por isso? Não. Por quê? Porque foi um estado de necessidade. Deixa eu só botar o último aqui, já falo. O último é um exercício regular de um direito. Exercício regular de um direito. Você estava no seu direito, né, de poder fazer aquilo, né, aquele fato. Então, a antijuridicidade, são esses elementos. Sim, quem que perguntou? Não, era o estado de sítio, ele se engloba dentro do estado de necessidade, não? Não, são coisas diferentes. Quando a gente está estudando lá em direito constitucional, estado de sítio, estado de defesa, essas coisas assim, elas dizem respeito a momentos de convulsão que o Estado brasileiro está enfrentando, aí entra em cena instrumentos para tentar, vamos dizer, acalmar a população, voltar à normalidade, mas é uma normalidade ali institucional, é uma normalidade do ponto de vista do Estado. Quando a gente está falando aqui de estado de necessidade, é uma situação peculiar da situação mesmo, você está lá no cinema, entendeu? E aí precisou se salvar, e nessa de se salvar, acabou matando uma pessoa, obviamente, efetivamente, né? Não é crime, porque você pode efetivamente matar, né? Você pode matar em legítima defesa, por exemplo, né? Você chega em casa, está ali o agressor, tem alguém agredindo aí seu filho, sua filha, aí você efetivamente você vai e pode inclusive matar, né? Matar quem está agredindo, você está ali em legítima defesa, né? Legítima defesa é bem famosa, né? Muita gente ouve falar na legítima defesa. Então,
Se você identifica aqui no caso o fato, né? Você já preencheu aqui o fato típico, né? Tá tudo ok com o fato típico, mas quando você vai aqui no segundo elemento, você vê que o fato foi praticado em legítima defesa, aqui ó, em legítima defesa, opa. Se o fato foi praticado aqui em legítima defesa, deixa eu botar o verdinho aqui, né? Se o fato foi praticado em legítima defesa, e tem várias situações de legítima defesa, né? Artigo 24, 25 do Código Penal. Bom, se o caso foi praticado em legítima defesa, não é antijurídico. Se não é antijurídico, você não tem o segundo elemento do crime. Se você não tem o segundo elemento do crime, você não tem crime. Olha só, tá? Porque é importante que seja bem meticuloso, que você desça em detalhes e analise o caso concreto e identifique se há realmente todos os elementos do crime. Aí, professor, a pessoa foi presa em flagrante, ela foi presa em flagrante, né? Praticando o fato. Mas pera lá. Você precisa analisar se tinha um fato típico, se era antijurídico, e o último elemento é a culpabilidade. O que é a culpabilidade? Culpabilidade, basicamente, é a pessoa ter imputabilidade, pessoa ter imputabilidade, ou seja, ser possível impor a ela uma responsabilidade penal, e na nossa lei penal isso só acontece aos maiores de 18 anos, eu já mostrei aqui, artigo 228 da Constituição, artigo 27 do Código Penal, não é isso? 27 ou 26 ou 27? 27, né? Do Código Penal, a imputabilidade só é aos maiores de 18 anos. Precisa que haja potencial consciência da ilicitude daquela conduta. Potencial consciência da ilicitude. Aquela pessoa só vai ser responsabilizada criminalmente se ela tinha conhecimento de que aquele fato era ilícito. E aqui, por exemplo, entra as pessoas, os doentes mentais. O doente mental, por exemplo, né? O doente mental não tinha consciência, né, de que aquilo era crime. Ele não tinha consciência do que ele estava fazendo. Então, ele era um inimputável, né? Os menores de 18 anos, eles são considerados inimputável. Porque se imputável é alguém que pode ser atribuído uma responsabilidade penal, o inimputável, com IN aqui na frente, significa que não se pode atribuir uma responsabilidade penal para ele. Assim como os loucos, né, os doentes mentais e tal, também são inimputáveis. Existem outras situações, como por exemplo, exigibilidade de conduta diversa, era exigível da pessoa agir de forma diferente e ela não agiu. Aí alguém perguntou aqui sobre a coação, né? Alguém perguntou aqui sobre a coação, não lembro quem foi que perguntou, a Lilian, né? A coação física e coação física e coação moral. A coação física, ela exclui a conduta, né? Se alguém pegou na sua mão e pegou, botou um revólver na sua mão e pegou na sua mão e pegou no dedo indicador, apertou o gatilho, pronto. Você estava ali coagida fisicamente, você apertou o gatilho, foi o seu dedo que apertou o gatilho? Foi. Mas você não tinha autonomia da sua física, do seu físico, da sua conduta. A outra pessoa pegou e lhe dominou e fez você atirar. Quando você não tem o domínio do seu físico, né, você está sofrendo uma coação física, equivaleria, se fosse o ato reflexo, equivaleria a não ter conduta, né? Não tem conduta. Já quando se está diante de uma coação moral, né? Coação moral, então, tipo a quadrilha invade lá a sua casa,
bota sua mãe, seu filho, sua esposa, trancada lá dentro do quarto e lhe ameaça, olha, vá na agência, você é gerente da agência, vai lá na agência, abre o cofre e não sei o quê, X horas você deixa o dinheiro assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa foi lá e abriu o cofre, assaltou, pegou o dinheiro e botou lá para os ladrões. O gerente vai ser participante da quadrilha também? Praticou o assalto? Não. Por quê? Porque nesse momento, apesar da conduta dele não ser fisicamente coagida, mas ele estava moralmente coagido. Aí ele entra aqui nesse último elemento aqui da da exigibilidade, de conduta diversa. De conduta diversa. Diversa. Exigibilidade. Era exigível do agente uma conduta diversa. Você vai analisar o caso e vai ver. Era exigível dele uma conduta diversa? Sim. Então, ele tem, sim, culpabilidade. Culpabilidade é o terceiro elemento do crime. Agora, se você responder não, dizendo assim, era exigível dele uma conduta diversa? Não. Qualquer situação, qualquer pessoa que estivesse na pele do gerente naquela circunstância, com a família lá presa pela quadrilha, ameaçada de revólver, de matar e tal, qualquer pessoa naquelas circunstâncias faria a mesma coisa que o gerente fez. Aí iria lá, pegaria o dinheiro, daria para os bandidos e pronto. Por quê? Porque ele estava coagido do ponto de vista moral. Né? A conduta dele está coagida do ponto de vista moral. Então, ali haveria o que a gente chama de inexigibilidade. Inexigibilidade. Inexigibilidade de uma conduta diversa. Inexigibilidade de uma conduta diversa, ou seja, qualquer pessoa naquela situação faria a mesma coisa. Então, não era possível exigir uma conduta diferente. Então, nesse caso, apesar de ter tudo isso daqui, ó, apesar de ter fato típico, o ato lá do gerente, né, que estava coagido moralmente, apesar de ter tudo fato típico, teve conduta dolosa, ele foi, quis pegar lá o dinheiro, foi, abriu o cofre, teve resultado, teve, o banco ficou menos, né, reais, mais rico, né? Então, teve uma subtração do patrimônio, então teve resultado, teve o nexo de causalidade entre a ação do gerente e o resultado teve tipicidade, teve descrição do fato da conduta penal. Artigo 157, roubo, né? Você vai lá, no caso ali, furto, né? O 155, o gerente foi lá e furtou o coisa lá do banco, né? O dinheiro do banco. Teve tipicidade material? Sim. O valor é bem juridicamente relevante? Sim, é bem juridicamente relevante, tal. Sei lá quantos milhões que ele roubou e tal. É antijurídico? Ele praticou em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito? Em tese, não. Em tese, não. Não se enquadra em legítima defesa, apesar da família dele estar lá em situação de risco, mas tecnicamente não se enquadraria em legítima defesa. Não é um estrito cumprimento do dever legal, o fato de ele ter aberto o cofre e ir lá e pega o dinheiro. Não é um estado de necessidade, não é um exercício regular de um direito. Então, o fato é, sim, antijurídico. Então, você passou pelo primeiro, o fato é típico. Você passou pelo segundo, o fato é antijurídico, sim, eu vou botar até de verde aqui, tá? Sim, o fato é antijurídico. Agora, vamos ver o terceiro elemento do crime. De acordo com a teoria do direito brasileiro, o crime é a teoria tripartite. O crime são formado por três elementos, tá? Fato típico, antijurídico e culpável. O crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, fato típico você já sabe o que é, antijuridicidade você já viu aqui o que é, em linhas gerais, e a culpabilidade. A culpabilidade é o grau de reprovação daquela conduta. Aquela conduta pode ser reprovável se estiver presente algumas coisas. Por exemplo, se estiver presente a imputabilidade, se a pessoa for maior de 18 anos, é reprovável essa conduta. Se for menor de 18 anos, não tem nem questionamento, não pratica crime. Pratica uma outra coisa chamada
ato infracional. Anota aí. Menor de 18 anos não pratica crime, pratica uma outra coisa chamada ato infracional, tá? Ato infracional. Bom, precisa ter a imputabilidade, então o gerente era maior de 18 anos? Era. O gerente era maior de 18 anos. Então, tinha a imputabilidade. O gerente tinha potencial consciência da ilicitude? Ele era doente mental? Tinha alguma coisa que impedia que ele estava dopado, alguma coisa assim? Não. Ele tinha potencial consciência da ilicitude do que ele estava fazendo, sim. Ele foi lá, abriu o cofre, pegou o dinheiro e deixou lá para os bandidos no lugar combinado. Mas aí entra o terceiro elemento da culpabilidade. Olha só, terceiro elemento. Era exigível dele uma conduta diferente da que ele cometeu? Não. Não era exigível dele uma conduta diferente do que ele cometeu. Qualquer pessoa naquela situação faria a mesma coisa para salvar a sua família. Estava coagido, então aqui não preencheu esse elemento. Veja, se não preencheu esse elemento, você pode ter preenchido tudo aqui, tá? Você preencheu tudo, tá? Fato típico está completo, você preencheu a antijuridicidade, ok? Você não conseguiu preencher o último elemento da culpabilidade. Então, se não conseguiu preencher, não tem culpabilidade. Se não tem culpabilidade, não tem crime. Entenderam? Como é o processo? Tá? É esse a ideia de crime. Quando você estabelece essa ideia de forma assim, né, igual um mapa mental, assim, bem esquematizado, quando você estabelece isso, fica mais fácil de você entender, né? Valdinar está perguntando aqui, professor, após a dúvida, quando puder tirar uma dúvida técnica pedagógica relacionada à ferramenta digital. O senhor está usando essa mesa para escrever, está usando e escrevendo diretamente através do mouse. Não, Valdinar, eu estou usando uma canetinha digital. Olha aqui, uma canetinha digital e uma lousa, que não dá para aparecer aqui. Uma lousa, uma mini lousa digital, pequenininha. Depois eu bato a foto e mando para ti. Eu acho que foi cento e poucos reais. Muito legal essa mesa, essa lousinha digital. Muito bacana mesmo. E aí, no mouse não dá não, apesar da minha letra ser feia desse jeito aí, mas no mouse ia ficar mais difícil de vocês enquadrarem, né? É uma lousinha digital. Então, quando você coloca assim, nesse patamar da... a Rebeca perguntou aqui. A Rebeca, quando você fala tudo em maiúsculo, dá a intenção que você está gritando. O professor, sei que não tem nada a ver, mas minha câmera ligou no começo, mas depois bugou. Por isso não estou aparecendo. Tá bom, Rebeca. Legal. Pois, não escreve tudo caixa alta não, senão o povo vai pensar que tu tá gritando com a gente, né? No caso, Tá bom, então foi mal. muito boa a sua explicação. Tirou minha dúvida, professor. Obrigada, bastante relevante. Pois você centrando nessa ideia geral, assim, né? Professor, um processo para caracterizar um crime leva um certo tempo. Pois é, João, exatamente essa questão que eu queria tratar com vocês, exatamente essa questão, porque eu coloquei aquela foto logo no começo da nossa disciplina, justamente para você fazer a análise crítica. Por quê? Porque, cadê a nossa fotinha? Por quê? Na verdade, quando você olha isso daqui, ó, na verdade, você precisa fazer uma análise crítica. A mídia, quando ela vai divulgar essas coisas, ela não, o tempo da mídia é um, o tempo do processo é outro. Então, ela não está, vamos dizer, preocupada em descer em minúcias e analisar se houve fato típico, antijurídico, culpável. Não. Ela quer vender o jornal, ela quer logo dar audiência, ela tem outras. Já imaginou? Não dá para. Aqui a gente passou o quê? Mais de uma hora, né?
Agora descobrimos para que serve o mapa mental, né, João? Exatamente, entendeu? O mapa mental é exatamente para você fixar em forma de esquema aquela ideia, e isso ajuda muito você na sua aprendizagem. Eu já falei para vocês, tem pesquisas que mostram que estudantes que estudam com mapas mentais aumentam o grau de retenção do conhecimento. Então, não faça perder o tempo que você está fazendo aqui, entendeu? O investimento que você está dando de tempo, de dinheiro para sua família, para você, enfim, faça valer a pena, né? Faça valer a pena e use todos os recursos que estão à sua disposição para aprender, né? Tem a parte lá digital, né? Tem um negócio lá da área digital, ambiente de avaliação ambiente virtual de aprendizagem, né? Que tem textos lá para vocês escreverem e todos os recursos, mapa mental e tudo. Então, o que eu quis dizer com essa foto, né? Que você tem que ser crítico, uma análise crítica, porque o direito penal, ele é muito meticuloso. A gente vai estudar a lei penal, então a lei penal, ela é muito criteriosa. Só é crime se for exatamente naquela circunstância que está escrita na lei penal. Se não for, tem uma palavrinha ali que não preencheu, tem um itemzinho que não preencheu, pronto. Não há tipicidade. E se não há tipicidade, não há crime, né? Então, é muito importante que você veja isso, porque quando você vê a ideia do flagrante, né? A pessoa foi presa em flagrante, professor. A pessoa foi presa em flagrante, foi pego com a boca na bochecha, foi presa em flagrante. Tá, mas pera lá. Venha cá, vamos analisar o caso, né? Houve fato típico? Então, você vai ter que analisar em minúcias para saber se houve fato típico, né? Conduta, nexo causalidade, resultado, tipicidade. Houve conduta dolosa, culposa, enfim, você vai ter que analisar por minúcias em detalhes. Houve, professor, beleza. Houve antijuridicidade, aquele fato pode ter sido cometido e numa situação de legítima defesa, por exemplo, que não está aparente, uma situação de estrito cumprimento do dever legal, que não está visível, uma situação de estado de necessidade, ou seja, você vai ter que analisar se aquele fato é antijurídico. E, por último, você vai para a culpabilidade. Sim, aquela pessoa, ela tinha potencial consciência da ilicitude do que ela estava fazendo. Alguém pode ter dado uma boa noite Cinderela para ela estava grog, não estava sabendo o que ela estava fazendo e ela praticou o fato sem saber o que ela estava fazendo. É possível acontecer isso? É possível. Como é que você vai identificar isso? Você só vai identificar no processo, depois, né? Com a colheita das provas, os exames periciais, a oitiva das testemunhas. Já falei para vocês que a oitiva é o depoimento, né? Depoimento das testemunhas, ou seja, você só vai analisar no tempo do processo. E aí é importante que você saiba, né? O tempo da mídia é um, o tempo do processo é outro. Então, no tempo do processo, vai ser assegurado todo o direito de defesa, que todo mundo tem, né? Eu, você, qualquer um de nós temos. Todo o direito de defesa. O direito de provar que não há crime, que não há fato típico, que não há antijuridicidade, que não há culpabilidade. Então esses elementos aí, eles ajudam a gente a entender, né, e se situar. Pois não. Assim, você vê o tamanho da demora de desvendar um crime, ou se a pessoa tem culpa ou não, pelo aquele documentário que o senhor passou sobre o filme do Eichmann em Jerusalém. Demoraram 4 meses para entender que ele realmente tinha culpa. Na realidade, ele sabe que tinha culpa, só que a defesa dele também era muito boa, entendeu? Sim, então, sim. É interessante, demorou muito tempo para você saber. A gente sabia que ele era culpado de alguma forma, mas tinha que ter provas embasadas, né? Baseadas em alguma coisa, fundamentadas em alguma coisa. O grande problema é o preconceito. Cuidado. O grande problema é o preconceito. Nós vivemos numa sociedade racista, machista e capitalista. Isso é uma verdade. Nós estamos imersos nesse universo. E mesmo sem saber, a gente já pré-julga. Então, se a mulher sofreu vítima de estupro, você vai querer saber como é que ela estava vestida, o que ela fez, etc, etc. Bom, nada justifica. De onde vêm essas perguntas que nascem, essa curiosidade que nasce? Vem do ambiente machista, de onde a gente é da sociedade. Se o acusado é negro, bom, você já está enraizado na sua cabeça, isso não é uma questão sua, né, de voluntariedade sua, isso é o ambiente que coloca isso para você.
Se o acusado é negro, você já parte do princípio de que ele é culpado. Tá? Tem dois acusados, um negro e um branco, né? Então você já parte do princípio que o negro, foi o negro que fez, né? Foi o negro que fez. Mas isso aqui não é da sua vontade, isso você está imerso, né? Você está imerso nessa cultura racista e que trata o negro como uma pessoa errada, como uma pessoa assim, é a cultura, né? Não estou dizendo que isso é o certo, estou dizendo que é a cultura que a gente está, né? Nós temos aqui um doutor em educação, né? O Valdinar, e é mestre em história, sabe que a história, ela força a gente, né? Nós somos produto da história, nós somos produtos da história que a gente vive, né? E isso força a gente, né? Essas narrativas impelem a gente a fazer dessas coisas. O senhor me permite uma intervenção, professor Rogério? Sim, claro. Eu fiquei bastante curioso em relação ao tempo da mídia, o tempo jurídico, o tempo do processo. É uma pergunta assim, o tempo da mídia, ele potencializa, de alguma forma, esses pré-conceitos? Eu queria saber sua opinião nessa relação da discussão que o senhor está estabelecendo. Com certeza, inclusive o projeto anticrime, numa tentativa de diminuir essa espetacularização do crime, trouxe umas regras interessantes com relação à mídia, limitando essa espetacularização do crime. Não pode se mais, eu não sei se vocês estão observando, mas não se pode mais focar, né, filmar o suspeito, porque, obviamente, ele é suspeito, né? E antes não, antes saía foto dele, saía matéria, os jornalistas lá entrevistando, tirando sarro, fazendo e acontecendo em cima daquela pessoa que estava presa, supostamente por ter praticado um crime. Só quem vai dizer se ele praticou ou não é o processo justo, onde se assegura ampla defesa, contraditória, etc., respeito à lei, enfim. E isso demora. Isso não é interessante para a mídia. Você vê aqui que, para eu explicar o conceito de crime aqui, resumidamente para você, porque isso é muito mais detalhado, né? Vocês vão estudar 6 meses essa temática, né, do crime, né? O nome da nossa disciplina é Teoria do Crime. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês em alguns minutos, em 1 hora e pouco, vocês vão estudar isso 6 meses, né, estudando isso. Imagina a mídia ter que explicar isso, o jornalista ia ter que explicar. Você sabe o que é? Não, é porque é assim, ó, tem que ter primeiro o fato típico e não sei o quê, culpabilidade. O jornalista não ia... o jornal tem o quê? 15, 20 minutos, né? De 1 hora. Ele ia passar o jornal todinho explicando o que é o crime e a audiência ia trocar, porque não interessa, né? Pessoas que não são leigas em direito não querem saber esses detalhes. Ia perder anunciantes, ia perder o jornal, ele ia ser mandado embora. Então, a lógica é outra, né? A lógica da mídia é outra, e com certeza sim, ela é só você fazer um apanhado, né? Olhar, se for pesquisar isso aí, olhar os programas que estão no YouTube, os programas policiais, e olhar a quantidade de presos negros, né? A quantidade de presos negros, o repórter tem uma matéria, né? Tem um negro que foi preso e tem um branco que foi preso, entendeu? Provavelmente ele vai colocar o do negro, né? Porque isso já está enraizado na nossa, nós somos produto da história, né? Você mais do que ninguém sabe, né? Do que isso aí, estudioso dessa matéria, né? Então é realmente uma coisa bem complicada, né? É questões que só o jurídico não resolve, tem questões de sociologia, tem questões da própria história mesmo, da gente entender como nós somos produto da nossa história, principalmente nessa parte do racismo, né? O racismo, então por isso que eu recomendei lá a 13ª emenda para vocês verem o que é o fruto de uma concepção histórica, né, de que o negro é mau, de que o negro é criminoso, de que o negro deve ficar preso, e aí você vê mais de 2 milhões de pessoas presas lá, a grande maioria, esmagadora maioria, pessoas negras. Então, no Brasil também não é diferente. Sim, me permita um comentário, já que o senhor está me citando como historiador, e eu sou historiador, como o senhor sabe. É um debate grande esse que o senhor está trazendo para todos nós em relação a ser produto da história, porque não é privilegiando nenhuma visão materialista do fato. O fato aconteceu, em si está ali, tá certo? A questão são os diversos sentidos, os diversos olhares que são impressos sobre eles
e que, de alguma forma, uns predominam sobre os outros e vão ganhando cada vez volume e vão aparecendo como a verdade com um V maiúsculo, enquanto não é exatamente isso, né? Na história, no debate histórico, a gente vai discutindo exatamente isso, né? Entre nossos pares, entre nossos colegas de profissão e discentes, né? Mas é um debate difícil de ser empreendido e entendido. O senhor sabe muito bem disso, né? É verdade, é complexo, né? E isso, o direito penal, ele bebe em tudo nisso, né? Você tem que ter esse olhar crítico para entender. Quando você está diante de um processo penal, você tem que ver o que está além do dito, né? Tem o dito, tem o não dito, né? O que está além ali? O que se consegue identificar que está além, que está enviesado, que está pré-julgado, etc. Alguém perguntou aqui se eu vou mostrar uns processos, né? Eu vou mostrar uns processos para vocês, né? Eu vou mostrar uns processos para vocês, para que vocês comecem a se habituar a consultar um processo, o processo da minha vara, né, que já estão arquivados, estão encerrados, mas é muito importante para que você comece a ter o hábito de olhar um processo criminal, né? Estou estudando direito penal agora, comecei, estou na segunda aula e tal, e eu já vou ver processo. Sim, você vai ver um processo criminal, pode ser de roubo, pode ser de homicídio, enfim, você vai ver em PDF, né? Obviamente. Não se pode compartilhar esse material, porque é um material, obviamente, para fim de estudo, né? Educação. Onde você vai olhar, né? A narrativa do crime, como é que se constitui, você vai olhar o perfil da pessoa que está presa, você vai olhar a audiência acontecendo, porque as audiências são gravadas e tal, você vai olhar a audiência acontecendo, você vai ver como é que o juiz se porta em relação ao acusado, como é que o advogado, ou seja, você vai fazer uma análise toda do processo, você vai ver uma sentença do juiz, ou seja, você vai começar a analisar processos fisicamente, né, casos, né, e fazer o seu juízo, né, o seu juízo crítico a respeito desse processo. E tem um passo a passo, tem um relatóriozinho que eu peço, sempre quando eu boto um processo para os meus alunos, eu peço um relatóriozinho para o aluno preencher esse relatóriozinho, o que era, o que o crime tratava, se foi condenado ou absolvido, ou seja, ele já vai começar a entender como é que é o fluxo de um processo criminal, como é que as solenidades acontecem, como é a audiência, etc, etc. Vou colocar lá na tarefa para vocês, tá bom? Atendendo a pedidos, né? Quem que pediu aqui? O Felipe Saboia, né? Atendendo a pedido, depois vocês cobram dele, viu? Foi ele o responsável. Não, brincadeira, eu já ia colocar mesmo para vocês, tá bom? João Andrade, ouço dizer que estamos vivendo ouço dizer que estamos vivendo tipo de mimimi, mas na verdade o que parece é o conhecimento das leis com aplicação mais efetiva para todos, um povo que viveu acostumado com a impunidade, sente o desconforto e vejo ainda mais a importância do direito. Bom, João, cuidado com a narrativa que você vê da mídia, tá? Muito cuidado. Eu trouxe logo na primeira foto, a segunda foto do slide, para você ver. Tenha um senso crítico muito apurado com o que você vê na narrativa da mídia, tá? Comece a analisar mais a fundo, né? Veja o processo, conheça e para depois você, porque realmente dá essa sensação, né? Que a gente está vivendo agora num novo momento, né? Tá? Punição para cá, punição para lá, é certo, tem que punir. E aí vamos assim, estudar um pouquinho, não quero me manifestar sobre essa questão agora, mas vamos né, aprofundar um pouquinho mais o debate, e aí depois, quando terminar esse semestre, você vai assim, fazer uma reflexão novamente sobre essa questão do punir, né? Do punir, se realmente é isso que a gente deve seguir ou não. Gente, nosso expediente acabou, né? Nossa aula acabou. E na sequência, eu creio que vocês têm aula também. Não, na sequência vocês têm o ambiente virtual, né? O ambiente virtual de aprendizagem. Eu não lembro qual é o item que está lá, mas todo mundo já tem acesso, né? Ao ambiente virtual? Todo mundo já teve acesso?
Ainda estão com problemas de acesso? O professor ainda está com problema. A coordenadora Marcilene, ela pediu para a gente aguardar mais um pouco. Já foi passado para a TI que eles estão solucionando o problema. É só na turma do direito mesmo que está com esse problema do ambiente virtual. É, curioso, né? Pronto, então Uhum. aproveitem que vocês vão ter aula, né? Aproveitem e comecem a ler o livro, né? O livro o livro que a gente indicou, né? Fernando Capês, né? Começa a ler essa primeira parte aí do livro do Fernando Capês. Quem conseguiu já obter, já aproveita, né? Para não perder esse momento agora. Tá bom, gente? Pois não, o Paulo Régio está perguntando alguma coisa aqui. Professor, diga lá, Paulo Régio. O Valdinar ainda não teve acesso, é porque, Valdinar, agora é ensino híbrido, né? Então, tem uma parte da aula que é assim, a aula né, é presencial, mas é telepresencial, e outra parte é feita lá no ambiente virtual de aprendizagem. Né? Acho que nesta turma específica parece que está com problema. Qual é o nome do livro? O livro está o livro tá no slide, logo na bibliografia, né? O livro que a gente vai utilizar, está aqui, ó. O livro, cadê o livro que a gente vai utilizar? O livro Fernando Capês, esse aqui, ó. É o livro que a gente vai usar como livro base para o nosso... Todos eles são bons, né? Mas a gente usa esse aí, fica mais fácil, tá? Tá bom, gente? Então, boa noite para todo mundo. Alguém tem mais alguma pergunta? O Valdinar, obrigado aí. Sim. Voltando aí. Voltando aos poucos. O Diógenes está perguntando: uma audiência de instrução de julgamento determinado criminoso porque as testemunhas policiais são convocadas para testemunhar, já visto que o BO foi confeccionado em suas versões. Esta convocação está normatizada? Normalmente acontece assim. Quando você vai olhar, a grande parte das testemunhas em casos criminais são policiais. Então, sei lá, de 4, 5 testemunhas, 4 são policiais, 3 são policiais, e mais a vítima. É muito difícil alguém do povo que tenha presenciado se voluntariar. Você vê como testemunho, geralmente as pessoas têm medo, Diógenes. Por isso que você vai olhar, é até bom você fazer essa pesquisa, né? 90% dos processos criminais, a prova contundente mesmo é prova de policiais que participaram do boletim de ocorrência, né? Essa é a regra geral. Vai ser raro você encontrar testemunhas que sejam do povo. Você vai encontrar mais testemunha mesmo policial. Quem que está perguntando aqui? Levantaram a mão. Quem foi? Boa noite, professor. Boa noite. Josildo. O Josildo, sou aluno novo. Seja bem-vindo, Josildo. Só queria dar uma boa noite para você mesmo. Boa noite. Pois então, então a gente encerra aqui, né, a nossa aula e continuamos na quinta-feira o nosso encontro de Direito Civil, tá? Até a quinta, tá bom? Boa noite para todo mundo aí.